Oi, pessoal! A dúvida de hoje é relativa ao uso das palavras selar com S e selar com C. Essa dúvida surgiu porque hoje em dia se usa muito a palavra selar no universo da culinária, porque é relativa lá ao fechamento, né, dos poros da carne, enfim, aquele processo em que a gente coloca a carne primeiro lá na grelha para selar a carne. E a partir desse uso surgiu a dúvida relativa ao uso da palavra, né, desse verbo selar. Bom, então essas palavras que estão aparecendo para você aí no vídeo, embora elas sejam pronunciadas exatamente da mesma maneira, elas têm grafias diferentes. Uma se escreve com C e outra se escreve com S. Trata-se de palavras que a gente chama de homófonas, ou seja, elas são iguais no som, mas são diferentes na forma de se escrever. E isso às vezes gera bastante confusão, porque gera erros ortográficos, certo? Que você escreve às vezes com C uma palavra que seria com S ou vice-versa. Não é o único caso, a gente sabe que existem palavras como concerto com C, concerto com S, que a gente tem seção escrita de 3 diferentes maneiras, são todos casos de elementos homônimos homófonos. Por quê? Porque a igualdade desses nomes se coloca apenas no plano fônico. Elas, no plano gráfico, não são iguais. Bom, aí então, o processo de selar a carne poderia, por analogia para muitas pessoas, ter a ver com a ideia de fechar. E aí se pensa no selar com C, porque selar com C é colocar numa cela, é fechar. Acontece que a gente precisa saber que a palavra selar com C, ela tem a mesma origem de zelar. E significa, no fundo, colocar sob zelo, colocar sob custódia, colocar sob cuidado. Então, quando você está, eu sei que na prática esse sentido ele vai se ampliando e às vezes se afastando do original. Mas quando você coloca alguém em uma cela com C, porque cela de cadeia, cela fechada, é com C que se escreve. Você, na verdade, está colocando esse ser sob zelo, sob custódia, por isso ele está ali fechado, para ficar mantido sob o olhar do outro, sob o cuidado, o zelo do outro, certo? Então, essa noção de cela com C, de fechado, de punir, na verdade, é uma variação do significado original, certo? Porque selar com C tem a mesma origem de zelar, de cuidar. Já selar com S, que é o que na verdade a gente usa para carne, ele tem a ver com colocar selo. Daí a ideia de colocar alguma coisa em cima, por exemplo, do cavalo, ser selar o cavalo, porque você está colocando um rótulo, uma roupagem. Selar, então, vai ter, por exemplo, a mesma origem do selim da bicicleta, que é, na verdade, aquela sela do cavalo no seu diminutivo. Então, todas essas palavras, selar, que é colocar selo numa carta, por exemplo, selar a carne, selar o cavalo, são todas palavras que têm origem na noção de selo, de rótulo, certo? Daí, então, quando a gente vai colocar a carne, o que a gente está fazendo é criando, na verdade, uma capinha nessa carne. E aí, por analogia, a noção de capa dá essa ideia do selo, do rótulo. Por isso a gente escreve, né? A gente deve dizer que vai selar a carne e, ao escrever, usar a letrinha S, por causa dessa noção de rotular, de colocar algum invólucro nessa carne. Tudo bem? Então não se esqueçam, essas palavras são palavras homônimas homófonas. E como elas, muitas outras dão um trabalhinho e exigem uma atenção da gente. A melhor forma de entender esses cruzamentos que acontecem, essas identidades,
entendendo a origem dessas palavras. Então, lá no nosso site você encontra vários casos de curiosidades sobre palavras parecidas ou palavras com alguma igualdade e seus diferentes significados e suas diferentes origens. Dá um pulinho lá que tem essa explicação e várias outras, tá bom? www.linguaminha.com.br e o link específico do celular vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme para você. Daqui a pouco eu volto.